Bom dia, estou aqui para o nosso devocional. Hoje então nós vamos ler Atos capítulo 12, versículo 5. Diz assim: Assim Pedro estava detido no cárcere, mas a igreja orava fervorosamente a Deus a favor dele. E aconteceu que na noite anterior ao dia em que Herodes pretendia submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, com algemas presas a duas correntes. E as sentinelas guardavam o cárcere diante da porta. Subitamente surgiu um anjo do Senhor, e sua luz resplandeceu na prisão. Então o anjo tocou o lado de Pedro e o fez acordar, ordenando: levanta-te depressa. E em seguida as algemas caíram dos punhos de Pedro, e o anjo continuou a orientá-lo: veste a tua roupa e calça as sandálias. E Pedro assim o fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a tua capa e segue-me. Ao sair, Pedro o seguiu, mesmo sem saber se o que estava acontecendo por meio do anjo era de fato real, pois lhe parecia fruto de uma visão. Todavia, passaram a primeira e a segunda sentinela e chegaram ao portão de ferro que dava acesso à cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo se afastou dele. Foi quando Pedro caiu em si e disse: agora entendo sem qualquer sombra de dúvida que o Senhor enviou seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu tramava contra mim. Depois de assim refletir, colocou-se a caminho da casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas em oração. Eis que Pedro chega e bate à porta do alpendre, e uma serva chamada Rode veio atender. Assim que reconheceu a voz de Pedro, tomada de grande alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou: é Pedro, ele está lá fora, à porta. Todavia eles lhe replicaram: estás fora de si. Mas diante da forte insistência da mulher em afirmar que era Pedro, ponderaram-lhe: ora, é possível que tenhais visto o anjo dele. Entretanto, Pedro continuou batendo, e quando enfim abriram a porta e o viram, ficaram atônitos. Ele, por sua vez, fazendo-lhes sinais com as mãos para que se calassem, explicou-lhes como o Senhor o havia libertado do cárcere, e lhes pediu-lhes: anunciar isso a Tiago e aos demais irmãos, e saindo retirou-se para outro lugar. Assim que o dia raiou, houve enorme tumulto entre os soldados quanto ao que teria ocorrido a Pedro. Ordenando uma busca completa e não encontrando, Herodes submeteu todos os guardas a severo interrogatório e por fim os mandou executar. Passados esses acontecimentos, foi Herodes da Judeia para Cesareia e permaneceu ali durante algum tempo. Olha o que aconteceu aqui. Aqui, gente, Pedro havia sido preso. E Deus, devido às orações do povo que estavam reunidos ali orando, intercedendo a favor de Pedro, Deus mandou um anjo até o cárcere para libertar Pedro. Então, preste atenção no que aconteceu aqui. As amarras, o anjo chegou ali, gente, e tocou no lado de Pedro, como que diz, levanta. Se a gente for analisar, quando Deus criou Eva, Deus criou aonde? Do lado. Deus tocou no lado, na costela de Adão, fez que ele dormisse um sono profundo e criou a mulher. Quando Jesus foi crucificado, quando Jesus estava lá na cruz do Calvário, quando chegou um momento em que o soldado, ele espetou aquela lança, cravou aquela lança em Jesus, saiu sangue e água. O porquê? Quando uma mulher ela vai dar à luz,
Quando estoura a bolsa, como a gente diz, né? A bolsa onde a criança está envolta naquela bolsa de água onde ela é gerada, né? Acontece o quê? Ali é uma mistura de líquidos, sangue e água. O que aconteceu quando o soldado tirou a lança? Saiu sangue e água, mostrando que do lado estava nascendo a igreja do Senhor. Então aqui o anjo tocou do lado de Pedro, Pedro despertou e ele disse: veste a tua roupa e calça as sandálias. Só que, para que isso acontecesse, Pedro precisou se colocar de pé. Tem amarras que só vão sair da tua vida o momento que você se colocar de pé, o momento em que você se posicionar, vestir a tua roupa, calçar as tuas sandálias e dizer: tô aqui, Senhor, tô pronto para a guerra. Me liberta de toda a escravidão do inferno, de todas as amarras, de todos os grilhões. Aquelas correntes, gente, elas eram de ferro. Ferro ia fazer barulho, com certeza, quando caíram, porque Pedro se colocou de pé e elas caíram dos punhos de Pedro no chão. Os soldados não acordaram. Deus fez com que eles passassem pela sentinela até sair no portão. Quando eles saíram no portão, o anjo foi. Aí Pedro olhou onde ele estava e ele viu que ele estava do lado de fora da prisão. Aí Pedro realmente ele entendeu que era um livramento do Senhor, que Deus havia enviado o seu anjo até lá para libertar ele. E eu quero deixar umas frases aqui para você, para lhe dizer que nós precisamos nos posicionar, gente. Por quê? Preguiça destrói a ambição. A pessoa não tem ambição para nada. Se ela ficar presa na preguiça, no comodismo, ela não tem mais ambição de nada, de conquistar nada, de concluir nada. Ela começa a procrastinar na sua vida, não sai do lugar para nada. É isso que a preguiça faz. Por isso que a palavra fala em Provérbios: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Porque a pessoa que começa a ficar preguiçosa, gente, espiritualmente, ela não ora, ela não se consagra, ela não busca Deus, ela não lê a Bíblia, ela não medita, ela não faz nada, ela não vai numa igreja, ela não faz nada. Ela começa a ficar preguiçosa espiritualmente, ela para de buscar espiritualmente, ela deixa de ter aquela ambição, aquela sede de buscar pela presença, pela palavra do Senhor, e ela deixa de conquistar. A raiva destrói sabedoria. A raiva, gente, quando a pessoa age de cabeça quente, como a gente costuma dizer, tem a palavra que diz: irai-vos, mas não pequeis. Tem situações em que a gente vai se irar, gente, mas contra a situação. A gente vai se irar e vai repreender e expulsar o mal que está usando determinada pessoa para nos prejudicar, para nos causar dano, para nos causar algo. Nós temos que aprender a direcionar a nossa raiva e dizer: em nome de Jesus, diabo, é você. Aqui você não toca mais, aqui você não tem mais vez, aqui você não tem poder. Então nós precisamos entender que a falta de sabedoria, ela é destruída pela raiva. Se eu não souber filtrar e discernir, isso aqui não é de Deus, eu vou me dar mal. Isso aqui é uma investida de Satanás. Então, muitas vezes o diabo vai amar situações para que a gente venha se irar contra pessoas, contra situações, ficar chateado, brigar, discutir, falar palavras que não deveriam ser ditas. É isso que a raiva faz. Medo destrói sonho. O medo, gente, ele é paralisante. O medo paralisa a pessoa. Medo de estudar,
medo de procurar outro trabalho, medo de fazer um curso, medo de avançar, medo de ir para um outro lugar, de ir para uma outra cidade. A pessoa fica amedrontada, paralisada. E é isso que o diabo quer. O medo paralisa a pessoa. E isso não pode acontecer. Ore por isso. Peça para que Deus te liberte desse espírito de medo. O medo escraviza, o medo paralisa, gente. O medo, ele impede que a pessoa realize seus sonhos, que ela viva o propósito de Deus, de que ela tenha o melhor do Senhor. A palavra diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis e bebereis o melhor desta terra. Mas é eu e você que temos que tomar a decisão de querer. Tudo é escolha na nossa vida. São escolhas. Perdão é escolha, não é um sentimento. Eu senti de Deus, não vou te perdoar. Não, jamais. Porque quando Pedro perguntou ao Senhor, nós devemos perdoar 7 vezes. Não, Pedro. Não é só 7 vezes, é 70 vezes 7, ou seja, perdoar sempre, toda hora, todo momento, a cada minuto, todos os dias. Nós temos que saber identificar estas coisas, porque Satanás vai tentar colocar ofensa no nosso coração, colocar mágoa no nosso coração. Satanás vai tentar, gente, nos minar de alguma forma, para nos escravizar, para fazer com que a gente retroceda. Então, ore. Medo destrói sonho. Pelo medo, as pessoas não conquistam. As pessoas não vão entrar na terra prometida se elas temerem. Elas precisam tomar a decisão: se quiserdes e me ouvirdes. Queira, ouça o Senhor e você vai ser abençoado. Ore e diga: Senhor, eu não sou mais escravo do medo, mas eu sou filho de Deus, eu sou filho da luz. Tem um louvor que diz, né? Eu não sou mais escravo do medo. Então, você não é mais escravo do medo. Você tem o Espírito de Deus na tua vida. Aquele espírito de fortaleza e não de medo. Ele te dá o espírito de ousadia e não de medo das coisas. Você é ousado. Dizer: não, eu vou, Senhor. Isso é meu, eu quero. E o ego destrói crescimento, gente. Quando a pessoa deixa o ego dela se inflar: eu sou seu fulano, eu. O ego destrói o crescimento da pessoa. Tanto pessoal como espiritual, ela paralisa. Ele impede o crescimento. Aquela pessoa que se acha autossuficiente, não, que ela é melhor que todo mundo. O ego dela tem que ser inflado. O ego dela tem que ser alimentado. Isso impede o crescimento dela. Porque a palavra diz que a ninguém nós devemos dar glória a não ser ao Senhor. Só Ele deve ser exaltado. Tem gente que, se ela der um sapato, ela quer que a pessoa coloque nas redes sociais, ela quer ser exaltada, reconhecida. Sabe aquele louvor que diz assim: eu não preciso ser reconhecido por ninguém, a minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu e que Tu cresça, Senhor. Esse é o caminho para que o ego, esse é o caminho para que o eu do Senhor cresça. Que quando João Batista disse: é necessário que eu diminua e que ele cresça, é necessário. Por quê, gente? Por causa do ego. O ego inflado impede o crescimento da pessoa, e isso em todas as áreas. Então reflita nisso. A inveja destrói paz. Aquela pessoa que é invejosa, ela não tem paz, porque ela vive o tempo todo se remoendo com as conquistas do outro, o tempo todo odiando aquilo que o outro conseguiu, aquilo que o outro adquiriu, aquilo que o outro conquistou. Ela fica irritada, ela fica odiosa.
ela não tem paz. Aquilo incomoda ela. Ela não fica feliz com as conquistas das pessoas que estão até mesmo dentro da casa dela. Ela não suporta. Ou ela tem que ter igual, se ela não consegue ter melhor do que o seu, ela tem que ter um igual ao seu. Assim é o invejoso. Esse é o invejoso. A inveja é a podridão dos ossos. Porque a inveja, gente, é um mal terrível. A pessoa não tem paz. Ela quer que ela não fica feliz com as conquistas das pessoas. Aquilo ali é um terror na vida dela. Isso é um mal. Então a pessoa precisa ser liberta disso. Dúvida destrói confiança. Dúvida, gente, impede a pessoa de viver o melhor de Deus. Não espere tal homem receber algo do Senhor. Aquele que duvida é semelhante à onda do mar que é levada para todo lado, o inconstante na fé. A pessoa que duvida não confia. É necessário que aquele que se aproxima do Senhor saiba que Ele é galardoador, recompensador dos que o buscam. Confiança, certeza. Jó disse: bem sei que nenhum dos teus planos poderão ser frustrados. Confiança. Senhor, eu vou viver os teus planos, o teu propósito, o que o Senhor sonhou para mim. Aqui Pedro, gente, Pedro teve que se levantar. As algemas caíram. Ele vestiu a roupa, calçou as sandálias e foi. Nu, ninguém chega em lugar nenhum. Vestes, gente. Revestimento do alto. Vestido de toda a armadura dos céus, de toda a couraça da justiça, a armadura de Deus, gente, o capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, escudo da fé, a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor, e os pés calçados com as sandálias da preparação do Evangelho. Veste as tuas sandálias, Pedro. Descalço ninguém vai a lugar nenhum, porque vai machucar os teus pés. Quando você tem os pés calçados na palavra do Senhor, você sabe o terreno que você vai pisar. O Senhor te guarda. Por que o salmista disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É isso que a palavra de Deus é para nós. Lâmpada para os nossos pés, porque ela clareia o caminho aonde a gente vai pisar. Então nós precisamos, gente, estar vestidos e revestidos do poder do alto, vestidos da armadura de Deus por completo, não pode faltar nenhuma parte. Vestidos por completo, como um soldado para guerrear. Pedro se levantou e ele disse: coloca a tua capa e vem. Pedro fez exatamente o que o anjo do Senhor ordenou. Quando ele se deparou, ele estava lá fora. E você viu que os soldados, eles não sabiam explicar o que aconteceu? Foram mortos porque Herodes queria matar Pedro, mas ele não conseguiu. Porque quando, gente, tem gente orando, pessoas clamando, orando, intercedendo por nós, as trevas se levantam. Mas quando um justo ora, Deus ouve. Mas quando muitos oram, mais ainda. Você acha que Pedro não orou na prisão? Orou. Então, Deus só ouviu a oração dele e fez com que todos se movessem em oração. Essa mulher, na casa dessa mulher aqui, a mãe de Marcos, foi onde Jesus realizou a última ceia da Páscoa ali com os seus discípulos. E depois aquele lugar se tornou um lugar onde eles se reuniam para ouvir a palavra e ficar em oração. Quando você ora, a gente já diz ação, há um mover no mundo espiritual, há uma ação que haja a teu favor. Então ore, busque ao Senhor, tire as algemas, quebre as cadeias, mas para isso você precisa se posicionar e se colocar de pé.
Você precisa tirar essas coisinhas da tua vida: preguiça, raiva, medo, ego, inveja e dúvida. Se você quer ser abençoado, bem-sucedido, tire isso tudo da tua vida. Isso aqui tem que ser extinto da tua vida, gente. Porque nós precisamos ter a ambição de querer mais, de conhecer mais do Senhor, porque a palavra diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Buscar pela sabedoria. Esse é o primeiro princípio. E a sabedoria, o primeiro diz o que? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, temer a Deus. Ter amor pelas coisas do Senhor. Ter zelo e amor pela sua palavra. Sonhos. A palavra diz que o Senhor tem pensamentos mais altos do que os nossos, que eles têm planos para nós, sonhos que ele sonhou para nós. E isso Satanás tenta roubar, gente. O teu crescimento espiritual, o teu crescimento dentro do teu lar, dentro da tua empresa, dentro do teu lá onde você trabalha, no teu ministério, na igreja que você serve. Satanás vai tentar te paralisar. Paz. Jesus disse: a verdadeira paz eu vos dou, não vos dou como o mundo dá. A paz do mundo é passageira, gente, por um instante. Mas a paz de Cristo, ela excede todo entendimento. É aquela paz que pode estar desabando tudo, mas você está ali zen. Deus é comigo, o Senhor é maior. Pai, vai na frente. Isso é paz. E confiança, gente. Confiança. Aprenda a confiar no Senhor de todo o teu coração. Busque, confie, consagre a Ele, entregue a Ele, gente. Aquilo que você colocou nas mãos do Senhor, não pega de volta. Deixa lá. Pai, ó, tá aí. Por mais que o diabo te tentar dizer: pega lá de volta. Não, diga não. Tá na tua mão, Pai. A situação é pro Senhor. O possível é para mim. Eu estou aqui em oração e confiando e crendo em Ti. Agora o impossível é para Ti. É o Senhor que vai resolver esta situação, Pai. Tá nas Tuas mãos, Senhor. E fique firme. Confiança, certeza, perseverança. Assim, gente, você vai vencer. Você vai vencer tudo isso aqui. Preguiça, raiva, medo, ego, inveja e dúvida. Isso vai ser abolido da tua vida. O dia que você aprender a confiar em Deus e praticar o que está escrito aqui. Tiago fala: sede ouvintes e praticantes da palavra, não somente ouvintes. Aquele que ouve, gente, só ouve. Mas aquele que ouve e pratica a palavra de Deus, você vê a diferença na vida dele. É aquela pessoa que ela chega em casa, ela ouve a palavra e ela coloca a sua fé em ação. Ontem, no estudo bíblico aqui em casa, nós falamos sobre a mesma palavra do devocional anterior, E uma das irmãs, ela disse: pois na hora que eu ouvi aquela palavra, o Espírito Santo me mostrou que tinha algo dentro da minha casa, um objeto, que tinha que ser removido. E eu olhei para ele, orei, e o Espírito Santo me confirmou e eu tirei da minha casa. Então, para você ver que muitas vezes a gente baixa a guarda, a gente relaxa. Tem coisas que a gente sabe que deve fazer e tem que fazer e termina não fazendo. Porque às vezes a gente se acomoda. Por isso que às vezes, gente, Deus permite lutas, dor, sofrimento, angústia chegar, para que a gente aprenda a orar de novo, para que a gente aprenda a buscar de novo. A gente vai buscar, vai se consagrar de novo, porque tem coisas que a gente vai relaxando. Quando tá tudo muito bem, tá tudo muito zen, a pessoa começa a relaxar. E tem situações que a gente não precisa esperar chegar no momento de desespero para estar em sentinela e oração. Se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Pedro passou por sentinela, eles nem viram Pedro passar, porque o anjo do Senhor estava com ele, pessoas estavam orando, pessoas estavam intercedendo. Então continue em oração,
Eu não sei o que você tem colocado diante do trono, o que você tem levado aos pés da cruz, mas confia, continua firme na tua oração, continue firme na tua determinação, naquilo que você colocou ali, naquilo que você está declarando, você está profetizando a tua cura, a tua bênção, o teu milagre. Continue firme, não retroceda. Se Pedro tivesse dito, não, eu tô ficando louco, isso aqui é uma visão, eu vou ficar sentadinho aqui, eu tô vendo coisas, Pedro teria morrido. Mas ele levantou, o anjo tocou do lado. Vamos lá, ó, cutuca a pessoa aqui do lado, ela dá um pulo, vai lá. Então, de vez em quando, Deus precisa, né, fazer com que alguém, o anjo vai lá dar uma cutucada na pessoa para ela, opa, dar um pulinho, acordei. Às vezes ela precisa tomar aquela cutucada para ela levantar, para ela acordar, para ela despertar, para ela buscar, para ela jejuar, para ela se consagrar. Então, medita nesta palavra, guarda essa palavra no teu coração, manda essa palavra para quem precisa, manda essa palavra para quem o Espírito Santo colocar no teu coração, você vai enviar ela, você vai orar, vai dizer, Senhor, quem precisa disso? Quem é que está precisando dessa palavra? Quem é que precisa quebrar cadeias? Quem é que está precisando, Pai, eliminar isso da sua vida? Preguiça, raiva, medo, ego, inveja e dúvida. Quem são essas pessoas, Senhor? Mostra-me. Peça para o Senhor. E se é você, diga, Senhor, se tem alguma coisa dessas aqui na minha vida, tira. Me mostra, Pai. Eu não quero espírito de preguiça, eu não quero raiva, eu não quero medo, eu não quero ego me inflando, eu não quero inveja tomando conta da minha vida e eu não quero dúvida me impedindo de viver o milagre. Ore. É você que tem que orar. É você que vai se analisar, vai se examinar e vai pedir para o Espírito Santo te mostrar se tem essas coisinhas ainda aí na tua vida, esses itenzinhos que não deveriam mais estar aí. Esses espíritos malignos que não devem mais fazer parte da tua vida. Eis que tudo se fez novo. Então, quando tudo se fez novo, você tem que ambicionar o reino, seguir no caminho, buscar sabedoria, viver os sonhos de Deus, buscar o teu crescimento espiritual, ter paz e paz com todos, viver a paz de Cristo que excede todo entendimento. Por que quando a gente cumprimenta alguém, a gente diz a paz do Senhor? E confiança. Então busque por isso e você vai ser abençoado. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que ouvem esta palavra, que elas sejam abençoadas, edificadas, que o Espírito Santo traga a memória e mostre para elas, Pai, se ainda tem algum desses espíritos malignos agindo nas suas vidas, que elas orem, que elas eliminem, que elas coloquem os pés da cruz e que em nome de Jesus todo este mal seja anulado, expulso e destruído da vida de todos, em nome de Jesus, Pai. Que a tua bênção esteja sobre cada vida, sobre cada pessoa que está ouvindo esta palavra, que elas sejam abençoadas, que as cadeias sejam quebradas, que as algemas sejam quebradas, que as portas sejam abertas, que elas deixem de ser escravas desses demônios e que vivam a vida e a vida em abundância que o Senhor veio para dar. Eu profetizo cura, bênção, libertação, transformação e mudança de vida para todos aqueles que escolherem ouvir a tua voz, Pai, e seguir no caminho. Porque o Senhor disse, né? Que se quiserdes e ouvirdes, comereis e bebereis o melhor desta terra. Que essa seja a escolha de cada um, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus.